Bom dia a todos, vamos nos assentar em nome de Jesus. Que bom nós estamos na casa do nosso Deus, que bom nós podemos nos reunir para buscar o Senhor e para buscar a face do Senhor. E mais do que nunca, nós precisamos estar apegados com Deus, mais do que nunca nós precisamos estar juntos com o Senhor, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos santifica, é Ele que nos justifica, é Ele que nos dá a vitória. Amém? Cada culto é uma oportunidade que nós temos de poder avançar e seguir com confiança em nome do Senhor Jesus. Eu já vou pedir para eles entregarem os estudos para você, para que nós possamos juntos aprender de Deus. Semana passada não estive aqui com os irmãos, estive no nosso Brasil. A minha querida mamãe hoje está com o Senhor na glória, como todos sabem. Obrigado também pelas mensagens de todos, pelas orações. Mas, graças a Deus, estamos bem, confortados pelo Senhor. Jesus, Ele é maravilhoso. Você sabe que sempre na vida nós precisamos de uma palavra, E quando nós, diante de qualquer situação, nós temos uma palavra de Deus, isso realmente traz a força, a fé que nós precisamos, Eu fui ao Brasil na semana passada, na quinta-feira, eu voei durante todo o dia, só pude ver a minha mãe na sexta, ela já estava internada na UTI, e tive um momento de poder estar com ela, de poder orar também ali. E de noite, ela faleceu na sexta-feira à noite, mas Deus me deu uma palavra no meu coração, e é isso que eu pedia: Senhor, me dá uma palavra para que eu possa também compartilhar com todos, porque nós temos esperança. E servir a Deus, isso que é maravilhoso. E Deus me deu uma palavra de Apocalipse 14, 13, isso realmente foi muito confortante. Por isso que eu digo, sempre busque de Deus uma palavra. Apocalipse 14, 13 diz o seguinte, ouvi uma voz dos céus que dizia: bem-aventurado os que morrem no Senhor, porque eles descansam dos seus trabalhos, e a sua obra, ela sim permanece. Então essa voz é de Deus, ela é do céu, ela não é humana, é Deus que diz: bem-aventurado é aqueles que partem nele. Não é a morte que é a bem-aventurança, meu irmão. Porque nós sabemos que a morte não é o fim. O fim para o Filho de Deus é a salvação, é estar com Cristo. Mas morrer no Senhor significa ter vivido uma vida na presença de Deus, significa ter vivido uma vida no serviço do Senhor, como eu e você estamos fazendo, vivendo uma vida de temor, vivendo uma vida buscando ter santidade, vivendo uma vida de exercício daquilo que diz a palavra de Deus, fazendo o nosso melhor ao próximo. E é isso que nós temos que fazer, cumprir a vontade do Senhor, porque quando a gente faz isso e chega o nosso momento e os nossos olhos se fecham aqui na terra, eles já se abrem com o Senhor lá na eternidade. E aí a gente descansa dos trabalhos, dos afazeres, das lutas da vida. No caso da minha mãe, ela já vinha há 8 anos lutando contra a questão do Alzheimer, que foi uma doença que assolou a vida dela nos últimos anos de vida. Então você descansa de tudo isso. E aí você ainda tem as suas obras que permanecem, porque aquilo que você faz de pleno, isso repercute. Eu estava vendo, por exemplo, muitos pastores estavam presentes ali na cerimônia fúnebre, e teve até um dos nossos pastores que até falou com o pastor Jaime, porque minha mãe, a vida toda, ela trabalhou na escolinha da igreja, o pessoal chamava ela de tia Sônia. Muitos de vocês conheceram a minha mãe aqui, ela esteve aqui duas vezes. E, enfim, e até um pastor falava assim, poxa, eu desde pequenininho, a tia Sônia dizia o seguinte, você vai ser um pastor, você vai ser um pastor. Então, você vê que isso vai permanecendo, aquele carinho. Então, isso é para todos nós, meus irmãos, Vamos viver uma vida na presença de Deus com intensidade, porque se Jesus não voltar antes, nós sabemos que um dia todos nós vamos passar por isso. A separação nunca é fácil, mas muitas vezes ela é inevitável, ela precisa acontecer. Então, que a gente tenha essa maturidade. É claro que saudade fica, é claro que lembranças ficam, é claro que existem sentimentos, e isso vai ser para sempre. Às vezes numa maneira de falar, às vezes em uma cor, às vezes em um lugar, às vezes numa data, isso sempre vem ao coração, não é verdade? Mas essa confiança, essa esperança que está no Senhor é melhor. Isso nos alegra. Os nossos que partiram cumpriram seus dias, estão com o Senhor.
Nós é que precisamos estar com os olhos bem abertos, para que a gente continue firme em Deus, para que a gente chegue lá também, né, meus irmãos? Em nome de Jesus. Então, glória a Deus por isso. Agradeço pelo carinho de todos, pelas orações, pelas mensagens. Eu recebi com muita alegria. Isso nos dá forças também, né, em momentos que não são tão fáceis. Agora, outra coisa que eu queria dizer antes de entrarmos na palavra de Deus é o seguinte. Nós estamos vivendo dias, pessoal, aqui, onde muitas mensagens também de medo têm assolado a vida e o coração das pessoas. E nós vemos isso claramente, percebemos isso nos nossos cultos, nas reuniões, percebemos isso conversando com pessoas. Tem muita gente que, por conta desse momento imigratório que a gente vive, tem muita gente que está sendo aí assolada por uma obra de Satanás. E por que eu digo isso? Porque o medo, meu irmão, é a porta aberta que dá acesso para o mal poder entrar. E nós não podemos deixar o medo entrar no coração. Nós temos que ter uma maturidade em relação a esse momento imigratório que nós estamos vivendo. Nós temos que ter uma maturidade em relação a isso. A ponto de a gente poder saber que existe, meus irmãos, as leis dos homens. E nós precisamos, claro, cumprir a lei dos homens. Nós não podemos ser contrários a isso. Se existem leis, existem normas, elas precisam ser cumpridas. Mas muitas vezes existem leis humanas que, meu irmão, são muito diferentes das leis divinas. Porque da mesma forma que existe a lei dos homens, existe também a lei de Deus. Existe a forma como Deus olha para cada um de nós. Existe a forma como Deus ele olha para o imigrante. E existe a maneira pela qual Deus ele trata a vida de cada um de nós. Muitas vezes essas leis dos homens, elas contradizem a lei de Deus. Quando isso acontece, nós temos condições de clamar ao Senhor e de invocá-lo, para que o poder e a ação dele se manifeste na nossa vida. Por isso, meus irmãos, hoje, em vez de nós queremos agir na força da carne, no braço da carne, tentar, não, vamos fazer coisas para a gente poder provar que... Meu irmão, nós estamos no momento da gente chegar diante de Deus e dizer, Jesus, tem misericórdia da nossa vida, cuida de nós, nos guarde e nos proteja, estenda as suas mãos. Senhor, nós estamos debaixo do querer do Senhor e da vontade do Senhor. Nós sabemos que esse país tem leis, nós também queremos estar debaixo das leis desse país, mas hoje, Deus, não existe humanamente falando talvez uma forma, mas o Senhor é poderoso para poder mover as autoridades para que haja essa forma. E a gente consiga, vivendo há tantos anos aqui, poder estar debaixo de tudo isso também. Então, Deus, mova-se de uma maneira como só o Senhor é poderoso para fazer. E aí eu disse, meus irmãos, hoje estava conversando com os nossos trabalhadores, com os nossos obreiros, lembra de Daniel e de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram mandados para a Babilônia. Existiam normas na Babilônia, regras na Babilônia. Eles estavam ali como estrangeiros, no caso, como escravos. Nós somos livres. Mas eles estavam debaixo daquelas mesmas leis, porque estavam vivendo naquele país. Só que, volto a dizer, a lei de Deus é uma, e muitas vezes a lei do homem é contrária à lei de Deus, por conta de interesses daqueles que a fizeram. Então, primeira coisa, eles tinham princípios de alimentação, e que isso infringiria a lei de Deus. A lei dos homens era normal. O que eles fizeram? Foram diante de Deus e encontraram graça, para que pudessem se alimentar com o que queriam. Diante de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando a ordem era se curvar diante da estátua, o que eles fizeram? Tiveram um posicionamento firme na fé deles. E o que aconteceu? O Senhor esteve com eles na fornalha e deu livramento para eles. No reino da Pérsia, houve um decreto, e esse decreto não podia ser mudado. Qualquer um que fizesse petição ao seu Deus seria lançado na cova dos leões. O que acontece? Por mais que o rei da Pérsia gostasse de Daniel e dissesse, poxa, armaram uma cilada para ele, mas eu não tenho como voltar atrás. A lei é a lei, precisa ser cumprida. O que Daniel fez? Ficou tranquilo diante de Deus. E ele foi devorado pelos leões? Não.
Deus deu livramento. Então é isso, meu irmão, que é importante nós termos no nosso coração. Deixar o medo assolar o nosso coração não vai resolver nada. Tem gente que hoje está aí depressivo, está triste, não quer saber de nada. E há um movimento que infelizmente as pessoas estão fazendo por aí, né, a ponto de dizer, não, vamos parar, vamos mostrar que a gente tem força, vamos fazer não sei o que lá, vamos tomar atitude, vamos... Meu irmão, não é se rebelar que a gente vai fazer isso. É ficando diante de Deus que a gente vai fazer isso. Não deixe de viver. Eu ouvi pessoas, eu não ouvi não, eu vi com os meus próprios olhos e ouvi áudios, porque às vezes o pessoal bota a gente nos grupos aí, e aí a gente vai acompanhando a comunidade, né, como é que tá. E o pessoal dizendo, vamos parar de ir para a igreja, vamos parar de dar dinheiro para essas igrejas para eles fecharem as portas, porque a culpa é deles, que eles que são os responsáveis de apoiar o governo que está fazendo isso com a gente. Então você veja que é uma movimentação maligna, pessoal, igual aconteceu no período de pandemia, aonde muitas coisas vieram e muita gente sofreu e tem consequências até hoje. Aqueles que ficaram firmes, aqueles que não se desesperaram, esses venceram, pessoal. Hoje nós temos uma responsabilidade. Deus nos deu o maior alto-falante dessa comunidade, que é a nossa rádio. Da mesma forma que na pandemia, pessoal, o Senhor nos deu forças para não estar nenhum dia ausente e poder transmitir uma mensagem diferente. Quando todo mundo estava falando de morte, a gente estava dizendo, ó, tantos saíram do hospital, tantos viveram, Deus tem dado graça, vamos permanecer. Deus cuidou dos nossos, nenhum se perdeu, pessoal, na pandemia, nenhum da nossa igreja se perdeu na pandemia, Deus guardou a todos. Nesse período, Deus vai fazer o mesmo. E nós vamos continuar sendo essa voz que leva esperança, que leva fé, que leva confiança. Que ensina todo mundo a fazer o que é certo, caminhar com prudência e aguardar confiante no Senhor. Essa tem que ser a nossa fé. Então, meu irmão, esteja presente na igreja, viva a sua vida, leva o seu filho na escola, exerça, caminha com prudência. E outra coisa, trate qualquer pessoa com educação. Trate qualquer autoridade com educação. Você, pai, você é uma autoridade. Se o teu filho levanta a voz com você, como é que você trata o seu filho? Hã? Se ele grita com você, o que você faz? Hã? Pode falar. É desse jeito mesmo. Fica quieto. Aqui quem manda sou eu. Você vai falar com uma autoridade, meu irmão, querendo gritar, querendo discutir. Como é que você acha que a autoridade vai te tratar? Trate todo mundo com respeito, com educação. Trate todo mundo com clareza. Eu aprendi uma coisa, pessoal, estava contando. Eu tive uma professora na escola, o marido dela era coronel da polícia militar. E ela estava falando um negócio de blitz, uma época lá, tal. E ela disse o seguinte, olha, quando um policial vai fazer uma abordagem, ele sabe que ele está correndo um risco muito grande, ele não sabe quem é a pessoa que está do outro lado. E ela diz, se tiver de noite e te pararem, o que vocês fazem? Acendam a luz de dentro do carro e baixa já os vidros. E deixa a mão em cima do volante. Por quê? Se ele vê que está claro, ele consegue enxergar dentro do carro, ele vê que a janela já abriu, ele vê que você está ali com a mão, o que acontece? Ele sabe que você já está colaborando. Ele vai já mais tranquilo. Se ele te aborda, pode ser até com um tom grave, mas ele vê que você responde com educação, o que acontece? Você já quebra um pouco daquela situação que é tensa por natureza. Ele falou, mas às vezes, né, a gente já quer agir com brutalidade. Aí, meu irmão, você vai querer medir força com uma autoridade, é pior. Então saiba, a nossa confiança está em quem? Em Deus. E nós somos pessoas do Senhor. Quem fala a verdade manifesta o quê? A justiça. Fale sempre a verdade. Eu nunca me esqueço de uma campanha que eu fazia no Alphaville, em São Paulo. Nós, na época, nem igreja tínhamos lá. E eu fazia uma campanha na casa de um membro da igreja, era uma empresária. Essa mulher, ela fazia importação para a Alemanha de produtos médicos, né, e farmacêuticos. Uma das grandes importadoras do Brasil, essa mulher. Nós fazíamos reunião na casa dela, reuníamos pessoas que moravam lá. Alphaville é um bairro de empresários que tem em São Paulo, né? de pessoas que têm uma condição financeira bem elevada. Então, ela reunia essas pessoas, empresários, na casa dela, e eu fazia esse culto lá.
Meu irmão, essa mulher passou por uma situação que ela passou por uma auditoria por conta de alguns números da empresa que estavam sendo alterados em relação à questão de pagar impostos, essas coisas. E ela foi para uma reunião e ela sabia que essa reunião era complicada, porque ela sabia o que estava sendo feito ali de mudanças de números da empresa e tudo mais. E eu lembro que ela veio conversar comigo: pastor, ora, porque minha situação está difícil, eu posso ser presa, inclusive, por causa disso. O pessoal da contabilidade fez essas mudanças. Eu, a princípio, não sabia, mas depois eu fiquei sabendo. Eu não vou dizer que eu sou inocente em relação a isso. Eu falei: não fui eu que originei isso, mas quando eu me dei conta já estava acontecendo e agora eu preciso como resolver. Eu disse: irmã, você quer a bênção de Deus com você? Fale a verdade. Ela botou no coração e disse: eu vou lá para a Alemanha sentar com o pessoal e eu vou conversar com eles. O advogado dela disse: não faz isso. Ela disse: não, eu vou. Deus colocou no meu coração, eu vou fazer. O que é certo é certo. Ela foi para a Alemanha, sentou com os acionistas da empresa. Estava um grupo de acionistas ali presentes na reunião, advogados. Ela foi, levou os números da empresa, levou tudo. E ela disse assim: olha, eu vim aqui porque eu quero fazer o que é certo, eu quero devolver todo o valor que talvez foi indevido, eu não quero ficar com um centavo, eu não quero perder esse contrato com vocês. O pessoal pediu para ela 48 horas, conversaram, fizeram reuniões, pediram para fazer mais audições da empresa. Meu irmão, 48 horas depois, ela se reuniu com eles. Eles falaram assim: olha, a sua atitude de ter vindo aqui, de ter mostrado e apontado falhas que nem nós tínhamos percebido, isso fez a gente entender que você é alguém realmente de confiança. Nós queremos sim que o dinheiro seja devolvido, mas nós não vamos encerrar. Aliás, nós vamos ampliar o contrato com você. Ela contando isso na igreja, ela dizia: pastor, ninguém acreditava. Porque se eu tinha um contrato, vamos dizer, de 5 milhões, o contrato passou de ser de 10. Ajustou a situação. Então, quem fala a verdade sempre manifesta a justiça. Então, em dias de medo, em dias onde todo mundo está assustado, vamos permanecer confiando em Deus. Vamos permanecer firmados na presença do Senhor, fazendo tudo aquilo que tem que ser feito de forma correta, em santidade, porque aí nós temos Deus ao nosso lado. E quem tem Deus ao seu lado, tem garantia de vitória. Amém? Guarda isso no coração. Deixa eu fazer uma oração por todos. Pai, eu quero te pedir que o Senhor proteja a nossa comunidade. Proteja, Deus. Em momentos, meu Deus, de pressão imigratória grande, na qual a vida de muitos, meu Deus, tem sido assoladas e muitos têm estado assustados, com medo de sair de casa, medo de vir para a igreja, medo de ir no mercado, medo, meu Deus, até de ir trabalhar. Pai, quantos tentam agir na força do braço da carne, mas Tu és Deus, e é na confiança do Senhor que queremos andar. Meu Deus, nós confiamos no Senhor e na Tua palavra. O Senhor abençoa o órfão, o Senhor abençoa a viúva, o Senhor abençoa o estrangeiro. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um destes, Senhor. Que a Tua mão de poder esteja sobre a vida de cada um deles, sobre a vida de cada familiar, sobre a vida de cada funcionário, sobre a vida de cada colega de trabalho. Que em nome de Jesus o Teu povo esteja guardado pelo Senhor. E que nesses tempos, meu Deus, de crise e de dificuldades, na confiança do Senhor, esse povo assim prevaleça. Se alguém no nosso meio, meu Pai, que está sendo assolado por esse medo, acalme os corações, tranquilize os corações, dê paz. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelas autoridades deste país e te pedimos, dê sabedoria a eles, Senhor, nas ações em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que não hajam excessos e que em nome de Jesus, Senhor, entre o nosso próprio povo, haja conscientização, para que não venham, meu Deus, trazerem um temor que é desnecessário e agirem, meu Deus, muitas vezes sabotando-se a si mesmos. Nós assim oramos por esta causa em favor da vida de todos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que cada um desses, meu Deus, possam ir e vir na segurança do Senhor e que os teus anjos estejam acampados ao redor de cada um deles, guardando,
protegendo e livrando, e que eles consigam, meu Deus, muito em breve, aqueles que ainda não têm, conseguirem, meu Deus, terem a sua situação regularizada nesse país, e assim continuarem a viver, conforme o Senhor tem estabelecido. Como o Senhor diz, na terra que fostes, ali comprem, vendam, ali se casem, ali deem os seus filhos em casamento, e que assim a bênção do Senhor seja sobre eles. É o que eu te peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Vamos nessa fé, pessoal, porque Deus está conosco. Amém? Vamos então ao nosso estudo de hoje, vamos ao entendimento de hoje da palavra. Hoje nós vamos falar sobre mais um espírito que muitas vezes assola vidas. Nós estamos já na reta final dos nossos estudos. Esse mês nós terminaremos essa série de estudos em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o espírito dos fariseus. Você já ouviu muito, né, essa frase, quando fala seu fariseu, né? Você já ouviu isso aí? O pessoal vai falar, mas você é um fariseu mesmo, né? Que história é essa de fariseus? Então, vamos entender isso aqui. Mateus capítulo de número 23, nós vamos ler dos versos 1 e seguintes. Veja só, Jesus falando com os fariseus. Vamos lá? Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. E fazem todas as obras assim, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual estás nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós seja o servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrerás mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo outro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta, que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que habita nele. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, quais um mosquito engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o interior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego,
Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matam os profetas e apedrejais os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora que não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Então você veja que é um capítulo todo que a Bíblia Sagrada destaca sobre os fariseus, os saduceus. Quem eram esses, meus irmãos? Eles eram doutores da lei. Eles eram pessoas religiosas, pessoas que faziam parte das sinagogas e que dentro das sinagogas tinham seus entendimentos, as suas doutrinas. Estes eram aqueles que tinham uma aparência de piedade, de santidade, tinham aparência do modelo da vida cristã, mas tudo aquilo pela qual eles faziam e exerciam eram apenas para que os outros vissem, mas não eram a essência que estava contida em cada um deles. Vamos ao estudo para que a gente avance. Os fariseus eram líderes religiosos influentes, que se preocupavam com regras e tradições externas, mas negligenciavam a transformação interior. Jesus os repreendeu por viverem uma fé de aparência, sem verdade no coração. Amém? Então, quando hoje nós tratamos sobre o espírito dos fariseus, nós estamos hoje abordando um ponto que é muito importante. Nós não podemos ser meramente pessoas que vêm à igreja, que participam dos cultos e que têm uma aparência de vida cristã. Mas nós devemos ser pessoas que vivem uma vida cristã na sua essência. Nós não podemos ser só aqueles que falam de Deus, que têm um discurso bonito ou que aparentam ser pessoas cheias de razão, de conhecimento, mas nós temos que ser pessoas plenas. Então, quando nós tratamos sobre essa questão do espírito do fariseu, nós estamos tratando sobre ser quem Deus nos chama a ser. E não permitir sermos algo que, diante dos homens, parece ser bom, santo, pleno, justo, mas que é reprovado diante do nosso Deus. Amém? Então vamos ver alguns pontos importantes em relação a isso, desse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, o fariseu é aquele que tem uma aparência sem verdade. Os fariseus mostravam-se piedosos, mas viviam uma espiritualidade vazia. Vamos ler o verso 27 desse capítulo, para que a gente possa entender isso? Diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície.
O que é que Jesus está falando aqui? Nós não podemos ser pessoas que só têm aparência de crente. Nós não podemos ser pessoas que só têm aparência cristã. É como aquela pessoa que muitas vezes fica presa aos usos e costumes. Ah, deixa eu colocar uma saia que vai até o pé para não mostrar nem o calcanhar. Deixa eu colocar uma calça que é larga e que não sei o quê, que não vai marcar o meu corpo e aquela coisa. Então, quem olha externamente fala, nossa, essa pessoa é diferente, essa pessoa tem uma maneira de se vestir, um jeito, olha que diferença. Só que muitas vezes, tudo aquilo é aparente, porque dentro dela, ela é uma pessoa que muitas vezes vive a prostituição. A mente é suja, quando ninguém está vendo, está lá nas práticas de prostituição. Não pode ver uma pessoa do sexo a contrário, que já muitas vezes deseja, fantasia coisas com ela. Então, assim, a aparência muitas vezes é de santidade, porque na nossa cabeça isso é aparência de santidade. Mas a essência não é plena. E Deus conhece, meu irmão, o pensamento e a intenção do nosso coração. Então Jesus está dizendo, o espírito do fariseu é aquele espírito de aparência falsa. É o sepulcro caiado. Por fora é bonito, por fora parece legítimo, por fora parece que realmente é forte, é santo, é responsável, é dedicado, é trabalhador. Mas a essência, meu irmão, está cheio de rapina, está cheio de coisa ruim. É aquela pessoa que está aqui, glória a Deus e aleluia, mas que na verdade na sua essência não é plena. Por detrás fica falando mal dos outros, por detrás fica com aquele espírito de rebelião, por detrás muitas vezes fica falando palavrões. Então é aquela coisa, é a aparência de piedade, mas a prática nega tudo isso. É aquele testemunho que eu já contei para vocês que aconteceu lá em Carapicuíba, daquele casal, que depois se tornaram obreiros nossos da igreja. A mulher vinha à igreja, o marido não. E ela sempre vivia pedindo oração pelo marido, que dizia que o marido era difícil, o marido não queria saber do Senhor, e aquela coisa toda. E ela vinha para a igreja, sentava no primeiro banco aqui, ó, sempre. Levantava a mão para o céu e glória a Deus, na hora do louvor. Não faltava um culto, meu irmão. Quarta na igreja, sexta na igreja, domingo na igreja. Era aquela pessoa que você via adorar a Deus assim, você fala, nossa, essa mulher é de fé mesmo, viu? Porque a maneira como ela adora e não sei o quê. Um dia o nosso pastor lá estava na porta da igreja, estava limpando ali a porta da igreja, e aí desceu, a igreja era numa descida assim, e aí desceu um senhor e falou assim, ei, você que é o pastor aqui da igreja, né? Ele falou, sim, sou eu. Ele falou assim, olha, eu vou dizer, eu nunca vou ser da sua igreja. Ele olhou assim para mim e falou, como assim? Aí ele disse assim, pelo seguinte, porque se for para ser crente igual a minha esposa eu não quero ser não. E se aquilo que a minha esposa aprende na igreja, na sua igreja aqui, é o que vocês estão ensinando, eu quero passar longe desse lugar. Aí o pastor olhou assim e falou assim, né? Quem que é a sua esposa? Ele falou, minha esposa é aquela que senta lá no primeiro banco da sua igreja, a fulana de tal. O pastor parou assim, ele falou assim, parece uma santa, né, pastor? Mas em casa eu vou dizer, é um demônio. Fala assim, ó, eu não tenho mulher faz muito tempo, o meu filho não tem mãe há muito tempo. A cada 10 palavras que a minha mulher fala, 11 são palavrão, mas na igreja todo mundo fala que ela é santa, né? Então, se ser crente é ser o que ela é, eu não quero ser não. E se na tua igreja ensina isso, eu estou fora. Meu irmão, o pastor ficou pensativo. Quando chegou no culto, estava lá a mulher dele, no primeiro banco. Glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, os que confiam no Senhor. Quando chegou no final do culto, o pastor falou assim, mas vem aqui, deixa eu conversar com a senhora um pouquinho. Como é que está teu marido? Pastor, aquele homem é duro, viu? Aquele homem é difícil. Aquele homem não quer saber das coisas de Deus de jeito nenhum. Coração duro. Mas eu estou na fé, estou fazendo a campanha, eu creio que Deus vai mudar a vida dele. Aí o pastor olhou para ela e falou assim, irmã, a senhora é um verdadeiro sepulcro caiado.
Ela, o que é isso, pastor? Eu falei, a senhora está bonita por fora, mas por dentro está podre. Como o senhor está dizendo isso? Eu falei, vem cá. A senhora fala palavrão? Não. Mãe, olha no fundo dos meus olhos. A senhora fala palavrão na sua casa? Não, de vez em quando escapa. Mas de vez em quando, irmã, como é que uma pessoa de Deus escapa um palavrão? Nosso linguajar tem que ser santo. Não, mas é que de vez em quando eu fico nervosa e aí sai, é o velho homem que quer voltar. Eu falo, mas o velho, irmão, o velho foi crucificado com Cristo. Esse nós somos novas criaturas. Que história é essa de ficar falando palavrão? Na boca de um filho de Deus não pode ter palavrão. Irmã, vem cá. A senhora é esposa do seu marido mesmo? Como assim o senhor está dizendo? Não, teu marido tem esposa? Né? Vocês estão juntos, tem o seu tempo, tem intimidade de vocês? Não, pastor, mas com esse homem... Eu falei, pois é, mano, mas o que a Bíblia fala? Que não pode se afastar. E o seu filho? A senhora tem gastado tempo com o seu filho? Né? A senhora tem tido um tempo, tem conversado, tem tido um tempo com o seu filho? E aí ela foi se desarmando, começou a chorar. Aí o pastor falou para ela, irmã, não adianta a senhora vir para a igreja, ficar orando, fazendo campanha, tudo isso, se as ações da senhora são contrárias da fé. Passou mais ou menos uns 15 dias, meu irmão. Ela estava na igreja com o marido e com o filho. O marido, no final do culto, falou, pastor, não sei o que aconteceu, mas de uns 15 dias para cá, minha mulher mudou da água para o vinho. O pastor dele pensando, graças a Deus. Aquela repreensão foi boa, aquela repreensão valeu a pena. Porque exatamente o que estava acontecendo, pessoal? Por fora era bonito, não adianta. Não adianta vir para a igreja, mas não participar do culto, pessoal. A pessoa está aqui, mas está com a cabeça lá fora, não está ouvindo a palavra. Não adianta se enganar a si mesmo, pessoal. E aí depois a gente pensa assim, né, mas não sei o que. Não se engane, pessoal. A alma que pecar, essa morre. Seja alguém que realmente sirva ao Senhor com alegria. Quando vem para a igreja, venha com o intuito de aprender, de ouvir, de crescer. Venha com o intuito de poder ter o discernimento daquilo que Deus traz ao seu coração. Sirva a Deus de verdade. Não se engane a você mesmo. Porque às vezes, pessoal, se a gente deixa esse espírito do fariseu entrar na nossa vida, a gente só vai querer fazer as coisas para os outros verem. Só que o que acontece? Só que para Deus isso é evidente. E à medida que você tem pessoas que são de Deus espirituais à sua volta, percebem isso também. E aí fica feio para nós mesmos. Continuando no nosso estudo. Jesus os comparou a sepulcros caiados. Uma fé que impressiona os homens, mas não agrada a Deus, o que é? É perigosa. Então não faça as coisas só para os homens verem, meu irmão. Não faça as coisas só para poder dizer, não, mas eu estou na igreja, eu não falto num culto, eu estou presente, eu ajudo quando tem que fazer. Não, meu irmão, para. Jesus, quando foi falar sobre oração, Jesus explicou muito disso. Não faça como os fariseus hipócritas que ficam orando em voz alta para serem vistos pelos homens, mas não são alcançados diante de Deus. É o fariseu e o publicano. Senhor, eu não sou como esse publicano aí, né, de que eu dou os meus dízimos, eu faço isso, eu faço aquilo. E o outro estava dizendo, Senhor, miserável homem que eu sou. Quem é que saiu justificado de tudo isso? Foi exatamente aquele que tinha o coração quebrantado, aquele coração humilde. Esse que é o justificado. Então, meu irmão, cuidado com isso. Porque muitas vezes nós deixamos isso. A gente quer fazer para que os outros... Enquanto tem gente olhando, é igual funcionário, né? Diz que o porco só cresce debaixo do olho do dono, não é assim? Você chega lá, deixa o funcionário solto, o camarada enrola, né? Não faz nada. Aí chega o patrão lá, ele quer botar a mão na massa, quer mostrar o que está fazendo. Não adianta, pessoal. Chega uma hora que vê que não vai dar o resultado. Não vai conseguir desenvolver como tem que desenvolver. Então, o espírito do fariseu, ele é um espírito de aparência sem verdade. Nunca seja um sepulcro caiado. Deus nos livre de tudo isso. Vamos ser realmente quem nós devemos ser. Vamos ser fervorosos de verdade. Vamos ser perseverantes de verdade. Vamos ser santos de verdade. Vamos congregar de verdade. Vamos servir a Deus de verdade. Amém? Um outro ponto que é importante. O espírito do fariseu traz tradição sem transformação. Olha só.
observam regras com rigor, mas negligenciavam o amor, a justiça e a misericórdia. Mateus 23, 23. Olha só o que diz o texto sagrado. Vamos ler o verso 23. Ai de vós, escribas, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, primeira coisa, Jesus está tratando sobre a fidelidade. Aqui você já vê que cai por terra, só abrindo um parênteses aqui, mas aquela ideia que as pessoas têm de que o dízimo é coisa do passado e é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento não trata sobre isso. Bom, é só ler a Bíblia, porque você já viu que já cai por terra essa teoria. Porque Jesus está explicando exatamente isso. Ele está dizendo, os seus hipócritas, fariseus, escribas, vocês dão o dízimo do endro, do cominho e do hortelã. Ou seja, vocês são aqueles que seguem em certa obediência naquilo que vocês entendem que é positivo para vocês. Aquilo que é agradável para você, aquilo que muitas vezes você acha que é positivo para a sua vida, aquilo que você acha que é bom para você, aquilo que você acha que é legítimo para você, aquilo você faz. Aquilo que faz com que você tenha que ir à frente, porque na época, como é que eles ofertavam? Eles tinham que ir à frente. Não é igual a gente faz hoje, você está aí sentado no teu lugar, abre ali o teu Zelle e você manda, não. Eles tinham que ir até o ofertório, porque a oferta tinha que ser dada no templo. Então todo mundo que ia era visto. E todo mundo era visto no que fazia. Jesus mesmo observava isso. Quando você vê Jesus observando a viúva pobre, o que é que Jesus fazia? Jesus estava ali, vendo no gasofilácio o que eles ofertavam. E Jesus viu que de todos que entregavam as suas ofertas, houve uma mulher viúva que entregou tudo aquilo que ela tinha. Então era visível. As pessoas vinham à frente. É igual quando às vezes hoje em dia as pessoas criticam. Eu não tenho feito muito isso aqui no culto, mas muitas vezes eu já pedi oferta assim, de pedir oferta alçada, de pedir, pessoal, quem pode dar uma oferta de $1.000 aqui agora? Quem pode dar uma oferta? O dia que você vê eu fazer isso, não escandaliza não, porque são ofertas alçadas. Faz tempo que eu não faço isso, mas muitas vezes a gente é dirigido por Deus e a gente levanta oferta assim de uma forma clara. Não é para que a pessoa que está fazendo, ofertando uma quantia maior, esteja aparecendo. Mas é que a condição que ela tem para fazer. Então, as pessoas ofertavam dessa maneira. As pessoas elas iam e entregavam o seu melhor. Então, muitos deles faziam aquilo para ser vistos pelos homens. Vocês entregam o seu dízimo e Jesus está dizendo, vocês não têm que parar de entregar o dízimo. Vocês devem continuar fazendo isso. Só que vocês não podem justamente negar o que é mais importante da fé, que é o amor, que é a misericórdia, que é o juízo. Então continue dando os dízimos, continue honrando a Deus, devolvendo a Deus o que é de Deus, mas não é só dar dízimo, é fazer tudo o que tem que ser feito. É servir a Deus de forma completa. Mas o espírito do fariseu faz, pessoal, com que haja essa tradição sem transformação. Então eu faço aquilo que, entre aspas, eu estou indo à igreja, eu estou dizimando, eu estou ofertando e está tudo certo. Mas eu não faço o resto. É aquele caso que eu contei para vocês, sobre aquela senhora que chegou na igreja e que eu estava falando sobre o dízimo à época e eu estava dizendo, pessoal, seja fiel e olha, se você passar a ser dizimista, devolver a Deus o que é de Deus e você não vê sua vida prosperar, você pode pegar esse microfone aqui e dizer que eu sou um mentiroso. Ela no meio do culto ela disse assim, então eu vou pegar o microfone e eu vou dizer, porque eu estou dando dízimo, eu estou fazendo o que o senhor está falando aqui e minha vida financeira está toda amarrada. Como é que você me explica isso? E aí ficou aquele silêncio na igreja, né? Na hora Deus me deu sabedoria e eu disse assim, irmã, e todos vocês que estão aqui, Deus não é Deus de confusão. E Deus não erra. Alguma coisa a irmã deve estar deixando de fazer, por mais que dê o dízimo, que na verdade esteja comprometendo, né, a sua vida espiritual. Eu falei assim, e Deus vai mostrar. Foi bom mostrar mesmo, porque eu estou fazendo tudo certo. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, há um desafio que eu faço aqui agora. Semana que vem, todos vocês que estão aqui vão voltar no culto como testemunhas. E Deus vai me mostrar nesses dias o que é que está acontecendo
na sua vida que está errado. Deus vai me mostrar, e eu vou trazer isso aqui para todo mundo também. Ela disse, é bom mostrar mesmo, porque minha vida está tudo certo. Eu disse, amém. Todo mundo aqui é testemunha. Pessoal, terminou. No outro dia, eu fazia uma campanha em São Caetano do Sul. Eu até contei esse caso essa semana, lá na igreja onde o meu genro e a minha filha Camila agora estão pastoreando. Eu fazia reuniões lá na cidade, nós tínhamos nem igreja lá. E eu estava indo para lá para fazer essas campanhas. E o que acontece? Eu tinha que ir mais cedo para a igreja, porque eu tinha que pagar, toda semana eu ia de quinta-feira lá. Toda semana eu tinha que chegar meio-dia e eu tinha que pagar para poder usar o cinema. Só que o que acontece? Nós não tínhamos o dinheiro para fazer. Eu ia na fé. Eu saía mais ou menos umas 8, 9 da manhã, ia para lá. Eu ficava no farol com livros na mão da igreja. Eu vendia os livros no farol, os livros do missionário, para a gente ter o dinheiro e aí para eu poder pagar para a gente fazer as campanhas. E Deus sempre honrava. Sempre ali Deus abençoava. Eu ficava ali no farol, era uma forma de evangelizar, mas Deus dava o recurso. E aí eu pagava, a gente fazia os cultos lá. Eu fazia culto de 2 da tarde e 7 da noite. E aí, meus irmãos, as 2 sacolas que eu levava de livro sempre, né? E eu parei no ponto de ônibus assim, e atrás do ponto de ônibus tinha uma casa lotérica, tinha uma farmácia, né? E tinha mais depois um supermercado, uma cooperativa. Ficava bem atrás assim. E eu estou lá parado no ponto de ônibus, esperando o ônibus passar, e tinha uma coisa que dizia assim para mim, olha para trás, olha para trás. E eu comigo assim, está amarrado, que olhar para trás nada. E aquela coisa no coração, olha para trás, e eu está amarrado. Mas era uma voz diferente que vinha no meu coração. Meu irmão, quando eu olhei assim para trás, quem que eu vi dentro da casa lotérica? A dona Certinha. Aquela que dava o dízimo, aquela que disse que Deus estava errado. E eu tinha dito, Deus vai me mostrar. Hoje, se você vê um crente na casa lotérica, ele às vezes está até pagando o patrocinador dele, ou pagando a conta de água e de luz, porque hoje as casas lotéricas no Brasil não vendem só bilhete, né? Mas também funciona como um lugar para você pagar a conta. Mudou muito. Mas na época não. Na época ou você ia lá comprar o bilhete da loteria, ou jogar na loto, ou no jogo do... Como é que é aquele que é? Coluna do meio? Loteria esportiva, né? Você tinha que ir naquela lotérica para fazer isso. Meu irmão, e eu estou vendo lá a dona Certinha assim lá, né? Com aquela folha para conferir o bilhete da loteria. Ela estava assim e virava a folha assim. Eu perdi até o ônibus aquele dia, cheguei atrasado. Porque eu fiquei uns 5 minutos parado assim, e no meu coração aquela coisa assim, tá certinha, né? É, Deus que está errado, né? Sou dizimista fiel, pois é. Fariseia, eu no meu coração assim, tentando envergonhar o homem de Deus. Meu irmão, é engraçado que quando você fica muito olhando para uma pessoa, parece que a pessoa percebe, né? Ela pode estar até de costas, mas parece que tem gente me olhando. Meu irmão, ela fez bem assim, ó. Pegou o bilhete assim, ela fez assim, ó. Não é nada do que o senhor está pensando. Eu com meu bracinho cruzado, eu falei para quarta-feira eu te espero no culto, hein? Não esquece. Falei que Deus ia mostrar. Eu tive em São Caetano essa semana, isso já passou uns 20 e poucos anos. Eu perguntei se alguém tinha visto essa mulher por lá. Porque em Santo André eu nunca mais vi. Alguém viu ela aqui para o Boston também? Nunca mais voltou na igreja, meu irmão. Sumiu. Quando na quarta-feira eu contei para o povo o que aconteceu, o povo na igreja ria que não era brincadeira. Mas eu lhe pergunto, estou dando dízimo, mas eu estou confiando em Deus? Ou eu estou confiando na minha sorte? Eu estou confiando que eu vou prosperar, porque Deus vai me prosperar, porque eu vou ganhar na loteria. Você entende isso? Não adianta você cumprir algumas coisas que o próprio Deus diz que tem que cumprir, mas deixar de cumprir outras, meu irmão. Então, ao invés de você confiar em Deus, está confiando na sua sorte. Aí a pessoa fala, eu não prospero, mas todo troco que você pega, você só troca por raspadinha. E aí as raspadinhas não dão certo para você? Ah, mas e se der? Meu irmão, você já viu alguém que ganhou, está bem? Não adianta, pessoal, aquele dinheiro não vem com a bênção de Deus.
Por que nessas bets agora estão pegando esses influencers aí e estão, na verdade, condenando? E vão muito para a cadeia nesses dias. Por quê? Eles ganham dinheiro por conta da desgraça dos outros. Eles têm comissão das pessoas jogarem errado. É disso que eles ganham dinheiro. Por isso que essas bets dão dinheiro a... Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes a gente passa momentos difíceis para pagar rádio, para pagar as contas. Por quê? A igreja vive de doação. Meu irmão, se eu fosse fazer abertura, por exemplo, para as ofertas de bet que a gente recebe toda semana, se eu fosse olhar humanamente, eu falava, vou botar 2 bets aqui, vou anunciar 2 bets aqui e resolver o nosso problema. É muito dinheiro. Meu irmão, o pessoal chega a dizer o seguinte, olha, eu ofereço tanto. Eles dizem assim, me dá o número do seu PayPal, que eu estou depositando dinheiro agora e a gente assina o contrato depois. Eles mandam um e-mail dessa forma para você. Ou seja... Alguém dá dinheiro assim de uma forma que é fácil, pessoal? Talvez resolve a vida de muita gente. Mas o que adianta? Pois eu vou dizer que eu confiei em Deus, foi Deus que abençoou, foi Deus que deu vitória? Não adianta dar o dízimo do endo, do cominho, do hortelã, mas negar a fé, a esperança e o amor, pessoal. Tem que ser dizimista? Tem que ser ofertante? Tem. Mas tem que, na verdade, ser fiel. Tem que, na verdade, confiar no Senhor. Tem que, na verdade, viver em santidade. Tem que saber, pessoal, que eu vou comer do fruto do meu trabalho e ali Deus vai me abençoar, Ele vai me honrar. Eu tenho que saber que eu vou ser legalizado nesse país, não inventando um social falso, ou não inventando um casamento que não existe, mas Deus vai mover e eu vou, em nome de Jesus, receber a vitória. Eu vou ter o meu documento na mão e eu vou glorificar a Deus. E o Senhor vai me guardar nesse lugar, porque Ele é o Senhor da minha vida. E aqui eu vou avançar. Mas quando a gente vive uma vida de tradição sem transformação, pessoal, a gente se engana a si mesmo. E talvez por um tempo as coisas pareçam que estão bem. Só que vai chegar um momento que tudo vai vir à tona. Vamos continuar no nosso estudo. Deus se importa mais com o coração do que com a performance religiosa. Tenha isso, pessoal. O nosso relacionamento e a nossa forma de adorar a Deus é isso. Deus não está olhando, pessoal, se a tua condição financeira é melhor ou pior. Deus não está olhando se você tem o seu documento ou não tem o seu documento. O relacionamento nosso com Deus não é pautado nessas coisas que para a gente são importantes. Para a gente, se a gente tem um carro com uma marca que é tido um carro de luxo, se a gente tem... Ninguém é melhor ou pior porque mora de aluguel, pessoal, ou porque tem a casa própria. Ninguém é melhor ou pior porque usa um sapato de uma marca famosa ou usa um sapato que nem marca tem. Meu irmão, nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. O rico e o pobre, pessoal, quando morrem, são comidos pelos bichos da mesma forma. Não vai caminhão da Urrol atrás de caixão, pessoal, para levar o que tem. Tudo fica aqui. Então, esqueça esse negócio. Sirva a Deus com o coração, deixa Deus olhar o coração. Nunca deixe esse espírito de fariseu entrar na vida. A ponto que a gente se acha melhor por questões de tradições do que pela essência. Deus não vê como o homem vê. Os homens olham para as pessoas e valorizam por aquilo que elas aparentam ter. O valor de um filho de Deus está na sua essência, está no seu coração. Amém? Outro ponto importante. O espírito do fariseu é um espírito que tem orgulho sem justificação. Que tem orgulho e tem a autojustificação. Como assim? Vamos entender. Os fariseus confiavam em suas próprias obras para se justificar diante de Deus e desprezavam os outros. Olha o que diz Lucas capítulo 18. Vamos um pouquinho à frente. Lucas capítulo 18. Eu até já fiz essa menção aqui, mas eu quero ler com você. Lucas capítulo 18, verso 11. Vamos ler desde o verso 9 para a gente entender o contexto. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo.
O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será o quê? Exaltado. O orgulho espiritual bloqueia a graça e nos impede de reconhecer a nossa real condição. Meu irmão, o que é que o fariseu faz? O fariseu, ele se coloca sempre na posição de que ele está certo e de que os outros estão errados. O fariseu sempre se coloca na posição de que ele é injustiçado, de que ele é alguém que verdadeiramente aquilo que ele faz com consciência, mas os outros não são merecedores dessa graça. Eles querem serem perdoados, mas eles não querem perdoar. Eles falam algo para os outros, mas na essência eles mesmos não colocam em prática. Quando Jó, que era um homem íntegro, reto, justo e temente a Deus, quando Jó estava passando por aquele momento de dificuldade, o Jó teve alguns momentos, meus irmãos, que ele deixou esse sentimento estar diante dele. Ele disse assim: Deus, apesar do meu direito, o Senhor tirou o meu direito. Porque Jó estava passando por aquela situação difícil, mas Jó, por mais ser justo, às vezes ele se auto-justificava a si mesmo. Embora não tivesse blasfemado contra Deus, até como a mulher dele sugeriu, amaldiçoa Deus e morre, mas por 2 vezes na Bíblia Sagrada você vê Jó dizendo que ele tinha direito, mas Deus tirou o direito dele. Como é que eu vou me rebelar contra Deus dizendo que Deus tirou aquilo que é meu direito, meu irmão? Se Ele é o Criador de todas as coisas? Mas o espírito do fariseu às vezes coloca isso. A gente quando olha para Jó, por exemplo, a gente vê Jó poxa, como é que esse homem passou por tudo isso? Que injustiça fizeram contra ele? Jó era o famoso fariseu. Jó era o famoso religioso, pessoal. Aquele que tinha algumas práticas certas diante dos homens e que muitas vezes tinha algumas práticas que demonstravam temor, porque até quando os filhos erravam, ele na verdade ia e tomava as ações em prol da vida dos filhos, mas que na essência dele, ele não tinha um conhecimento de Deus, ele tinha um conhecimento da religião. Tanto que no momento que Jó se converte, Jó lhe diz assim: eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu falei coisas demais, eu falei coisas que eu não sabia, coisas que eu não conhecia. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E no momento que ele tem um encontro real com Deus, aí tudo muda. Tem muita gente que vem para a igreja, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, é até batizado nas águas, pessoal, mas ainda não tem em áreas da sua vida uma conversão genuína. Às vezes passa 20 anos na igreja, às vezes tem cargo na igreja, mas não tem uma conversão genuína. Precisa ter um encontro com Deus. Tudo aquilo que ela faz é baseado em princípios humanos, mas o coração ainda não é pleno. Isso acontece? E muito. É por isso que a gente precisa observar esses princípios da palavra, para que a gente não caia nesse erro, pessoal, e a gente possa viver uma vida plena diante do Senhor. E não deixar com que esse espírito de fariseu tome a nossa vida, a ponto de nós toda hora ficarmos nos auto-justificando, temos justificativa para tudo. Nunca estamos errados, sempre estamos certos. Sempre é o outro que está errado, sempre é o outro que é injusto comigo, sempre é o outro, e a gente não para reconhecer as nossas falhas. E nós precisamos. O publicano estava lá: Deus, misericórdia, miserável homem que sou. Meu irmão, quem de nós que não erra? Quem de nós que não tem que aperfeiçoar e melhorar? Eu a cada dia mais, você a cada dia mais, todos nós, ninguém aqui é perfeito não, pessoal. Mas nós precisamos nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Mas quando a gente se coloca numa posição de superioridade, e tudo que a gente faz é certo e o outro é sempre errado e só nós estamos no certo, tem alguma coisa errada aí. Não, minha mulher que está errada, eu estou certo. É sempre a mulher está errada e eu estou sempre certo? Não, sempre meu marido está errado. É sempre assim mesmo, pessoal? O espírito do fariseu, às vezes, ele se manifesta dessa forma. Ele faz com que a pessoa se vanglorie e se auto-justifique. Eu não sou como esse publicano, eu sou diferente.
E Deus está dizendo, só que o publicano saiu justificado, o fariseu não. Por mais que ele faça muitas coisas, por mais que ele tenha muitas ações, mas não é pleno no seu coração. Um alerta espiritual para nós, vamos no estudo. O espírito dos fariseus ainda age hoje. É religiosidade que busca aprovação humana, esconde pecados e resiste à transformação de Deus. Olha o que diz Isaías 29:13. Vamos lá. Isaías, capítulo 29, verso de número 13. Isaías, capítulo 29, verso de número 13. Isaías 29:13 diz: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Amém? Então, meu irmão, isso é importante. Nós não podemos viver uma religiosidade que busca meramente a aprovação humana. Nós temos que estar aptos a viver a transformação de Deus. Eu não posso estar dentro da igreja, mas tendo um discurso que tira pessoas da igreja. Eu não posso, meu irmão, estar dentro da igreja, mas tramando no meu coração em poder sair e tirar outros da congregação. Não. Eu preciso estar servindo a Deus. Ah, mas tem coisas que eu não concordo, então eu vou orar. Deus, o Senhor me trouxe a esse lugar, o Senhor aqui me fez ter uma experiência com o Senhor, há coisas que eu estou enxergando que eu não estou vendo que estão plenas. Me ajuda a entender. Ou eu estou vendo da forma errada e eu não estou entendendo, ou algo realmente precisa ser mudado. Então, Deus, o Senhor tem poder para fazer isso em nome de Jesus. Vá mudando, vá transformando. Porque muitas vezes, pessoal, em muitas coisas que a gente começa, às vezes, a observar e acha que precisam ser mudadas, na verdade, quem tem que mudar somos nós. Porque quando estávamos firmes com Deus e na fé, nós vencíamos isso. Mas deixamos nos levar por algumas coisas que machucaram o coração, e aí ficamos cheios de milindres. E não percebemos que isso, na verdade, ao invés de trazer, afasta. Quantos dos nossos familiares que hoje não poderiam estar conosco, mas igual esse testemunho que eu contei, só nos ouvem na nossa casa, contando problemas dos outros. Nossa, eu fiquei sabendo lá na igreja do fulano. Nossa, eu fiquei sabendo do ciclano. Nossa, e não sei o quê. Aquela pessoa que não conhece a Jesus, ao invés de ouvir do evangelho que são as boas novas, só fica ouvindo problemas e dificuldades. Para que essa pessoa vai ter motivação de querer vir servir a Deus, se ela só vê problema e dificuldade? Às vezes nem nós temos maturidade espiritual para lidar com algumas situações. Imagina aquele que nem conhecimento de Deus tem, pessoal. Então tem que tomar cuidado com isso, para que a gente não viva uma vida religiosa e não percebamos que ao invés de nós nos aproximarmos, nós nos afastamos. E também esse espírito afasta as pessoas de quererem estar mais perto de Deus, porque é desmotivador. Continuando. Algumas perguntas para a gente poder responder a nossa própria vida. Primeiro, você tem vivido uma fé de aparências? Para aí e reflita. Como é que tem sido a nossa vida de fé? É uma vida só para os outros verem ou é uma vida de fé genuína? Outra coisa, tem julgado os outros e exaltado as suas próprias obras? Nós somos assim. Nós questionamos tudo e todos, mas nós olhamos para a nossa vida e nós analisamos o nosso procedimento. Precisamos fazer isso, pessoal, cada dia mais. Está disposto a deixar Deus tratar seu interior com verdade? Esse é um outro ponto. Será que nós estamos dispostos a permitir a palavra limpar a nossa vida, tratar? Ou nós não chegamos à igreja sempre armados? E aí não queremos ouvir nada, porque a gente acha que tudo isso é pessoal, ou a gente acha que tudo isso é indireta, ou quando a gente ouve alguma coisa que a gente não quer ouvir, eu não quero saber disso. E a gente não para poder permitir ser moldado e transformados por Deus. Então são pontos que são importantes serem abordados. Continuando. Chamada a um arrependimento. Deus deseja um povo sincero, que o adore em espírito e em verdade.
O arrependimento é o caminho para ser transformado de dentro para fora. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, verso 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 5. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3, 5. Diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes faz o quê? Afasta-te. Então, meu irmão, nós temos que ter um coração sincero. Não adianta a gente ficar achando que não, meu irmão. O próprio Deus diz, afasta-se desse, porque isso contamina. Fica perto de fariseu, você vai se tornar um fariseu igual. Fica perto de pessoas que são assim, pessoal, que se acham superiores, tal, mas tudo aquilo que fazem é contrário ao que diz a Bíblia Sagrada. As suas ações e as suas posturas denunciam a maneira e como é que está o seu coração. Porque eram pessoas de fé, de perseverança, de coragem, e hoje são pessoas que não fazem mais nada, cruzaram os braços e só são críticas. E nem mesmo oram por haver transformação. Mas se dependerem deles, acabam levando muitos, não para o caminho da verdade, mas para o caminho da mentira, do engano. Não conseguem avançar, travam a vida de outros. Então, nós não podemos permitir sermos assim, e não podemos permitir que os nossos sejam assim. E é por isso que a gente identifica isso. Porque tendo esse conhecimento das coisas espirituais, a gente pode orar. Então, se você perceber a sua volta, Deus, esse aí está agindo igual um fariseu, o que você vai fazer? Deus, muda a vida dessa pessoa, transforma a vida dessa pessoa, restaura a vida dessa pessoa, estabeleça a comunhão, para que não seja um crente de aparência, mas que seja alguém de verdade, de fé genuína, em nome de Jesus. Para a gente terminar, meus irmãos, o espírito dos fariseus nos afasta da graça. Jesus nos chama para uma vida de verdade, humildade e comunhão com o Pai. Amém? Jesus dedica na sua palavra um capítulo todinho para falar sobre o fariseu. E isso é um alerta, que esse espírito de fariseu jamais domine a nossa vida, jamais domine a nossa casa e jamais domine a nossa congregação em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Vamos nos posicionar diante de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Na próxima semana, nós vamos ter o nosso penúltimo estudo. Nós vamos tratar sobre o antepenúltimo estudo, temos mais 3. Nós vamos tratar sobre Simão o Mágico. Já ouviu falar sobre eles? Nós vamos falar sobre Simão Mágico. Depois nós vamos falar sobre Ananias e Safira. E para terminar nós vamos falar de Alexandre Latueiro. São os últimos 3 estudos que nós vamos ter. Teve esse tal na Bíblia aí? Teve também, pessoal. Nós vamos aprender sobre todos. Então, Simão Mágico, Ananias e Safira e Alexandre Latueiro. São os outros 3 perfis que a gente vai estudar, terminando essa série em nome de Jesus. Não perca, porque tem coisas importantes para a gente poder aprender em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos colocar tudo diante de Deus. Feche seus olhos. Pai querido, estamos na Tua presença. Nosso coração, meu Deus, está aberto. Nesse dia, Senhor, de Santa Ceia, nos chegamos diante de Ti. Ouvimos, meu Deus, a Tua palavra. Temos, meu Deus, estudado esses dias e buscado aprender e identificar perfis espirituais. E hoje entendemos, meu Deus, como o espírito do fariseu ele age. Misericórdia, Senhor, de sermos dessa maneira. Olha para cada um de nós, meu Deus, e sonda o nosso coração. E veja, meu Deus, se a maneira como temos agido, como temos nos portado, a maneira como temos, meu Deus, nos posicionado, é, meu Deus, realmente uma forma plena. Ou muitas vezes só fazemos as coisas para sermos vistos e aprovados por pessoas. Quando na verdade a verdadeira aprovação tem que ser do Senhor. Meu Deus, olha para cada um de nós
E se na nossa vida, meu Deus, existe esta vaidade, se na nossa vida existe, Senhor Jesus, essa autoglorificação, se na nossa vida, meu Deus, existe esta dureza no nosso coração, a ponto, meu Deus, de estarmos tendo ações e atitudes que na verdade não são corretas, mas para nós, meu Deus, parecem ser. E aí nos tornamos meros religiosos que vêm à igreja, mas não participamos dos cultos. No momento da oração não oramos, no momento da palavra, meu Deus, estamos focados em coisas lá de fora, gastando mais tempo com coisas externas do que com os ouvidos abertos para aprender do Senhor. Mas, meu Deus, quando percebemos que tem alguém nos olhando, aí temos uma postura diferente. Mas, meu Pai, o Senhor olha para nós em todo tempo. Independente de estar claro ou escuro, o Senhor, meu Deus, tem os seus olhos atentos para nós todos os dias e todos os momentos. Meu Deus, olha para nós e veja se no nosso coração existe, meu Deus, uma dureza, a ponto de não queremos parar, ouvir e criarmos, meu Deus, o nosso próprio entendimento, criarmos as nossas próprias ações, e assim, meu Deus, agimos. Ao invés de somar e de trazer pessoas para perto, tentamos ao mesmo tempo afastá-las. Ao invés de orarmos quando percebemos que existe uma situação que precisa da intervenção do Senhor, apenas somos pessoas críticas, meu Pai. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, hoje nós nos rendemos ao Senhor e te pedimos, vem, meu Pai, com o teu poder. E que todo esse espírito de farisaísmo que muitas vezes habita na nossa vida ou tenta assolar o nosso coração, hoje nós rejeitamos em nome de Jesus e declaramos que esse espírito de fariseu não tem lugar na nossa vida, não tem lugar na nossa família, não tem lugar no nosso trabalho, não tem lugar na nossa igreja, na nossa congregação. Levantamos a voz em nome de Jesus e dizemos, o espírito de fariseu saia do nosso meio em nome de Jesus. Todo engano, toda religiosidade fria, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Toda seta e embaraço do inferno que vem para tentar destruir a vida de pessoas, para tentar enfraquecer pessoas, para tentar enfraquecer a tua igreja, meu Deus, que isso seja anulado nesta hora no nome de Jesus, e que a tua bênção se faça presente. Ajuda-nos, meu Deus, a sermos aqueles que em todo tempo têm um coração aberto e que buscam aprender e melhorar. Ajuda-nos a cada dia a sermos como esses, meu Deus, que têm o coração contrito e que têm o coração, meu Deus, disposto a aprender, a amar e a perdoar. Nós precisamos a cada dia crescer mais no Senhor, nós precisamos a cada dia crescer mais em fé, nós precisamos a cada dia crescer mais no entendimento, e que o Senhor, meu Deus, nos dê essa habilidade e essa capacidade, para que sejamos, meu Deus, a bênção que o Senhor nos chamou para ser. O nosso coração, meu Deus, aberto está, e a nossa confiança, meu Deus, está no Senhor. Coloque a mão no seu coração e fale com Deus. Peça para Deus mudar a tua vida, peça para Deus transformar você, peça para Deus mostrar se há algo que muitas vezes vem como religiosidade na nossa vida. Peça para Deus moldar, meu irmão. Tenha um coração moldável, tenha um coração disposto. Ou se você percebe que há situações que precisam ser transformadas, então fala com Deus, peça para Deus mudar pessoas, peça para Deus mudar situações, peça para Deus fazer uma obra e trazer unidade, trazer força. Esse é o tempo de falar com Deus. Esse é o tempo de abrir o coração e conversar com o Senhor. Esse é o tempo de se rasgar na presença de Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Oh, Santo Deus. Fale com Jesus nessa hora.